Amigo ouvinte, que Deus te abençoe. Espero que você esteja bem com saúde. A mensagem que eu trago hoje para a vossa meditação está no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45, que fala sobre a cura de um leproso. Conta que um certo leproso foi até Jesus e, de joelho, ele rogava-lhe a cura, dizendo: Senhor, se queres, pode me curar-me. E Jesus, comovido, o Senhor, estendeu a mão, tocou aquele homem e disse: Quero sim, ser limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo da lepra. Jesus despediu aquele homem, dizendo: Vai e não conta nada a ninguém, mas te apresenta ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo. Mas aquele homem, ao sair dali, aquele homem saiu contando às pessoas, saiu publicando o que Jesus havia feito na vida dele. E como não contar? E disse que a partir daquele momento, Jesus já não podia mais entrar nas cidades publicamente, mas ele escolheu ficar do lado de fora, procurar as campinas, os desertos, e pessoas de vários lugares iam até a ele. Mas como então aquele homem poderia ficar sem falar aquilo que Jesus fez na vida dele, depois de tão grande milagre que o Senhor havia operado? Tinha que ser uma pessoa de má coração, uma pessoa mal agradecido, né, para receber tão grande favor, um milagre tão grande, e conseguir ficar calado, escondido só para ele. Também, com certeza, as pessoas daquele lugar conheciam aquele homem há muito tempo como o leproso, e certamente, ao vê-lo sã, quis saber, né, o que teria acontecido com ele, como teria sido a cura dele, e o que aquele homem poderia responder se não falar a verdade. Também nós podemos ver, o testemunho tem um grande poder, né? Dá para ver que um testemunho, tanto bom como mau, ele pode abençoar ou pode arruinar a vida de uma ou de muitas pessoas, ou mesmo multidões, como fala aqui que com o testemunho daquele homem, ele atraiu multidão a Jesus. Pessoas de vários lugares vinham a Jesus a partir do momento que ele começou a contar, de maneira que o Senhor não podia mais entrar nas cidades, porque para onde ele ia, a multidão ia atrás. Então, eu quero dizer que, assim como aquele leproso que foi curado, não pôde ficar calado, eu quero dizer que eu também não consigo de jeito nenhum ficar calada, sem contar o que Deus fez em minha vida. Por isso eu quero contar mais um testemunho que Deus fez em minha vida, porque eu tenho certeza que um bom testemunho pode ajudar muitas pessoas. Pode mudar a maneira de pensar, de agir de muitas pessoas. Por isso, eu quero contar. Um certo tempo, eu morava na casa de minha mãe. Eu tinha uma criança com uns 2 anos de idade, gordinho e pesadinho. E minha mãe, no dia de quinta-feira, ela chegou a mim e disse que tinha um dinheiro para receber no sábado, mas não podia ir. Que eu fosse receber no lugar dela, e eu disse sim. Só que nesta mesma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu andava pelo caminho e um homem montado a cavalo me acompanhava. Era a pessoa da minha confiança. Eu conversava com ele, mas ele sempre atrás de mim montado no cavalo. E eu chegava em uma curva de caminho onde tinha um tipo de porteira assim, que não era uma porteira, servia de porteira. É umas madeiras com os arames atravessados, somente para os bois não passarem para outro cercado. E aonde tem uma porteira, o boi gosta de ficar ali. E estando chovendo, sendo inverno, forma um atoleiro horrível. Porque ele pensa que
aquela porteira pode se abrir e ele passar para o outro cercado. Por isso ele gosta muito de ficar nos pés da porteira ou junto à porteira. Então eu sonhava que quando eu chegava nessa curva de caminho, que eu chegava na metade da lama que havia ali, quando eu levantava o meu pé direito, o que baixava era em cima da cabeça de uma cobra. Eu não chegava a pisar ainda nela, mas ela me dava uma bocanhada também, não alcançava. E eu gritava para aquela pessoa que vinha atrás de mim, porque eu atolada com um menino pesado no braço, sem poder sair do canto. E comecei a gritar e aquele homem, ele veio e me ajudou. No sonho ele pegava um pedaço de madeira, mais ou menos 50 centímetros, plano como uma tábua, e que não estava tão forte. Era com que ele apagava a cobra. E eu acordei daquele sonho e pela manhã eu contei à minha mãe. Ela ficou preocupada. À noite ela disse: amanhã você vai receber o meu dinheiro, olhe por onde você. Era assim: olhe onde você pisa. Veja o sonho, lembre do sonho que você teve ontem à noite. Tudo bem. No sábado à tarde ela me enviou fazendo a mesma recomendação. Fui receber o dinheiro, recebi, e na volta, o filho do administrador quis me trazer a cavalo. Aliás, trazer o meu menino a cavalo. Como ele com medo não quis, o rapaz disse: você vai andando com ele, já que o cavalo anda rápido, eu te acompanho, te alcanço. E assim foi, né? Ele ficou e eu segui o caminho. Na metade do caminho existia uma casa chamada Maternidade das Vacas, porque quando as vacas estavam para ter os bebês, o vaqueiro conhecia e levava elas para a maternidade. E uns 35 metros de distância dessa maternidade havia uma curva de caminho e tinha uma dessas porteirinhas de madeira. E ali tinha muita lama, justamente porque o boi fica no lugar da porteira. Então, quando eu atravessei a porteira, o rapaz disse: deixa aberto que eu fecho, porque quando eu cheguei na casa das vacas, ele me acompanhou, só que eu segui viagem e ele ficou conversando com uma pessoa. Quando eu cheguei na metade da lama, que eu levantei o meu pé direito, como no sonho, que baixei novamente, aí eu vi o negócio se mexer. Quando eu olho para o chão, eu ia pisando na cabeça da cobra. Quando eu olho para ela, ela abre os olhos. Gente, era uma baita cobra. Eu não sei como eu não vi aquela cobra. Não tinha nada onde ela se esconder. Era somente lama. E ela estava ali em cima. Ela é preta. Aliás, ela é assim, cor de palha seca. O que eu posso dizer é cor de palha seca. Com as malhas pretas de um lado e do outro do corpo. Um preto meio cinza. Ela imita a cobra de veado. No interior chama de salamanta. Não sei se existe essa cobra, sei que o pessoal chama no interior de salamanta. Ela cresce, não sei quantos metros, mas sei que ela tem uns 2 metros e na grossura mais ou menos de um cano de 200. Essa cobra, ela não saiu do canto, ela só fez se mexer e abrir os olhos. E eu não pude mais sair do canto porque eu, com o menino muito pesado, estava atolada dos 2 pés. Quando eu tirava um, eu atolava o outro. E eu gritando por esse rapaz, ele pensava que era brincadeira. Mas ele me viu tão agoniada, ele correu, mesmo sem nada nas mãos. Quando ele chegou junto de mim, que ele viu, ele achou um pedacinho de tábua, de mais ou menos 1 metro, aliás, de mais ou menos meio metro. Então ele foi com aquilo ali que ele adormeceu a cobra, batendo na cabeça dela. A cobra não correu muito, eu acho que ela estava com a barriga muito cheia e não pôde correr, ou doente, como ele disse, mas eu creio que ela estava com a barriga cheia. Então aquele homem conseguiu adormecer, achou outro pedacinho e conseguiu liquidar a cobra. E enquanto aquele homem fazia tudo aquilo ali, eu lembrei do sonho que até então eu estava esquecida. Então eu pude reconhecer que era o homem que estava no sonho comigo.
a cavalo. Ele estava também a cavalo. Reconheci pelo físico, pela voz e pelo que ele estava fazendo, pelo pedaço de madeira que ele achou para matar a cobra, pela curva de caminho, o menino no braço, a cobra que eu vi no sonho, o tamanho, tudo, e a porteirinha. Então, resumindo tudo, o que eu pude ver naquele momento foi o amor de Deus em minha vida. Eu pude ver naquele momento quão grande amor o Senhor revelou naquele momento ali a mim, porque o Senhor teria me mostrado, bem 3 dias antes, tudo aquilo que eu acabei vendo naquele momento. Nada mudou a não ser a bocanhada da cobra, que no momento eu não vi ela abocanhar a minha perna. Mas talvez ela tenha feito e eu, tão alvoroçada, eu não tenha visto, mas eu acho que não. Mas então por quê? Eu creio que aquela bocanhada o Senhor estava me mostrando. A cilada que o inimigo tinha armado para mim naquele lugar. Quando eu digo inimigo, eu não me refiro a pessoas. O próprio inimigo. O Senhor estava me mostrando a cilada que o inimigo tinha colocado ali. E aquela cobra não estava ali por acaso, porque nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E eu não podia por mim mesma fazer nada ali, porque eu estava atolada com a criança pesada no braço, mas o Senhor neutralizou a força do inimigo e não deixou que aquela cobra me fizesse mal algum. A distância que o meu pé estava para a cabeça dela, e que eu já ia colocando em cima da cabeça dela, mas menos de um palmo. Um meu palmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu vi ali o poder de Deus operando em minha vida. E o amor de Deus. Porque o Senhor, Ele ama a mim e a ti. O Senhor deseja que todos nós possamos buscá-lo. Ele deseja que nós, os seus filhos, esteja sempre a buscar a presença dele. O Senhor, Ele quer fazer milagre na minha e na tua vida. O Senhor me ama, Ele também te ama. O Senhor diz em sua palavra: amo os que me amam, e os que cedo me procuram me acharão. Aos meus 11 anos de idade, aliás, os meus 6 anos de idade, quando eu ouvia falar de Jesus, alguém estava falando a outra pessoa e não a mim, mas que eu escutava, ali para mim eu tinha ganho o meu dia. Meu dia ali estava completo de tudo de bom. Aos 11 anos de idade, eu ganhei a minha primeira Bíblia. Quando minha mãe saía de casa, mesmo sem eu entender direito, eu lia o Novo Testamento e eu chorava demais com a história de Jesus. De pensar como um homem tão bom, uma pessoa tão boa, foi tão maltratada e até a morte. Então eu chorava tanto que quando minha mãe chegava em casa, os meus olhos já são inchadinhos, estava parecendo 2 limões. Minha mãe perguntava, eu dizia que, já que eu tinha problema de visão, né, e coçava muito, eu dizia que estava coçando e eu tinha coçado, por isso estava inchado. Eu chorava com dó de Jesus, do sofrimento que ele tinha passado. E peguei um amor tão grande, um amor eterno. E eu te digo, ama também, busca também ao Senhor. Coloca o teu joelho no chão. Clama ao Senhor. Não busca somente quando você precisa de alguma coisa. Dobra o teu joelho aí, na beira da tua cama ou em qualquer canto aí da tua casa. Conversa com o teu Pai, pois Ele é amoroso
E Ele deseja fazer muitos milagres também em tua vida, com certeza. E eu quero estar aqui para ouvir você contar os milagres que Deus há de fazer em tua vida. Mas busca o Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor é o nosso Pai e Ele nos ama. Eu te agradeço por ouvir este vídeo, por assistir, e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.